Cara, como é que tu viu que tinha um negócio aí? Me explica como é que tu foi parar nisso daí, cara. Não, nunca vi isso. Na verdade, eu sempre brinco assim que quem diz que prevê daqui a 10 anos, tipo assim, tu previu que tu chegaria onde é que tu tá hoje quando tu começou? Sinceramente, nesse caso específico, sim. Eu sabia que era meu plano A, B, C e D. E eu tinha muita razão pra acreditar que ia dar certo, inclusive alcançar alguns objetivos. Nesse caso, sim, eu acreditava pra caralho. Mas tu já tava na internet? Eu já tava na internet. Exato. Tá, mas vamos dizer... Mas se a gente voltar assim, um pouquinho, se você falar assim, quando tava dando aula de inglês, tu sabia que tá aqui? Aí não. Aí eu nem sabia que essa profissão existia. Acho que é esse que é o ponto, porque quando eu tinha 18 anos de idade, eu nem sabia se eu queria arquitetura ou engenharia elétrica. Porque meu pai tinha negócio imobiliário, estava tentando me convencer a ser arquiteto e tocar os negócios dele, e eu não tinha noção. Eu gostava de carro, mas nunca achei que podia, entre aspas, associar a minha paixão por carros com um trabalho de forma clara. Acabei, por sorte, fiz vestibular para os dois e o universo me levou para passar na engenharia elétrica e não na arquitetura. Comecei a faculdade. Teu pai ficou puto? Não, ele respeitou, ele tentava até parecer que ele não estava tentando não digo forçar, mas me influenciar aí pro outro lado. Eu sei agora melhor porque eu também sou pai, então eu tento ter esse cuidado, né? Mas foi muito legal porque aí comecei em engenharia elétrica e aí nesse ramo, nesse círculo de amigos com carros, mas eu não tinha carro praticamente, eu tinha o tipo ali no caso que não era considerado nada apreciado naquela época. Tinha um meio de transporte. 99. Tá. E aí eu comecei a faculdade e um dos meus amigos tinha um carro preparado lá, um Vectra, que ele botou um carburador na minha cidade natal, interior do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul. E ele disse, Anderson, agora que tu tá fazendo engenharia elétrica, tu tem que fazer uma injeção eletrônica, porque no Brasil a gente não tem uma injeção eletrônica para performance. Porque esses carros, sempre quando tu vai turbinar ou modificar o carro, tu precisa botar mais combustível. E na época, ali no final da década de 90, era mais fácil botar um carburador num carro que já era injeção eletrônica para poder ajustar ele, digamos assim. E aí eu tomei aquilo como, cara, eu vou tentar fazer. Comecei no primeiro semestre, segundo semestre, enchi o saco no professor, perguntava como é que eu podia construir um sistema que pulsasse um injetor, controlasse combustível, e tinha um professor chamado Tiara Gil Wagner, que foi muito atencioso e, cara, por muita influência dele, ele me ensinou, cara, procura esse componente aqui, LM555, para quem é engenheiro eletrônico aí vai saber. O que é um LM555? É um chipzinho tradicional que controla um pulso para acionar um negócio. E aí eu fui entender o que era aquilo, comprei como se fosse na Santa Efigênia, lá de Porto Alegre, Alberto Bins, montei uma plaquinha, corroí ela, montei, aí fui botar na carro do meu amigo, cara, funcionou assim, uma beleza. E eu pensei, logo de cara, no primeiro teste. O pai é brabo. Cara, sem mentira, funcionou de primeira, não precisou nem ajustar. E já era com map e não, era alguma tabela? Não, era pressostat de geladeira, era uma caixinha com resina, nada a ver, era só um potenciômetro para um tempo de injeção. Ele abria e fechava. Não, milissegundos, assim, quando eu abri o pressostato ia para 4 milissegundos, por exemplo. Só? On-off. On-off. Cara, mas pra época... Já pulsava. No interior do Rio Grande do Sul eu virei o rei, assim. E maneiro que teu amigo é maluco, deixou tu instalar e tudo mais. Vai vendo. Não, vai vendo. Tá. Aí eu pensei, cara, aí um outro amigo me pediu, eu quero comprar um. Eu disse, já sou empresário. Né? Aí foi R$300. Na época eu ganhava R$200 por mês de salário na universidade lá que eu trabalhava. E eu pensei, cara, vou tirar um mês aqui de salário nesse negócio. Vendi pro cara, montei. Eu mesmo instalei, fomos dar a primeira volta na quadra, quebrou o motor do cara. Eu fiz um erro lá, tinha botado um transistor no virado e quebrou o motor do cara. Foi R$1.600 que eu tive que pagar pra ele, achou parcelado. Achou que ia ganhar 300, perdeu 1.600. Paguei pra ele e eu disse, cara, eu não sou empresário, desisto disso, desisti de ser empresário rapidinho. Aí continuei na faculdade, assim, um ano depois, acabei contando umas histórias para um colega, e aí conheci um outro amigo, um outro colega da faculdade, começamos a fazer um trabalho de final de curso junto, mas aí nesse meio tempo eu já tinha uma proposta de fazer um estágio de final de curso na Alemanha. Então, botei no Orkut, que eu ia para a Alemanha, toda a família, a tia, a avó, falava, meu sobrinho vai para morar na Alemanha, né? E aí, nesse meio tempo, fizemos um projeto de final de curso, que era, na verdade, de certa maneira, uma injeção eletrônica, mas eu nunca pensei que ela seria um produto comercial. Eu achei que ela era um produto que eu estava apresentando na faculdade. E aí, rodei em 2 cadeiras. Na última, nunca tinha rodado na minha vida. Eu sempre fui aquele aluno que fazia o mínimo necessário para passar.
Nunca me esforcei pra tirar 10, eu me esforçava pra tirar 7. E aí rodei em 2 cadeiras, errei o pulo ali. Aí até eu sempre agradeço a professora Gladys aí, que me rodou numa cadeira, porque naquela época, não, eu brinco, uma vez eu encontrei ela num lugar e ela ficou, sabe, mas tu tá brava comigo mesmo? Eu disse, não, fica tranquilo. É só uma forma de agradecer o universo, porque naquele momento foi o fim da minha carreira. Pensei que eu não pude ir mais pra Alemanha, perdi o estágio na Alemanha e tive que pensar num plano B. Aí peguei aquele produto que eu tinha feito para apresentar o final de curso, que eu montava no meu quarto, fui para Curitiba numa prova de arrancada, botei embaixo do braço com uma bateria 9 volts, uma caixa de sapato e comecei a mostrar para as equipes lá, mas eu tinha 20 anos de idade. Então... Os caras deviam... Pô, tá de sacanagem. aí dos 50 equipes que eu mostrei, assim, umas 3, assim, me deram credibilidade e disseram, não, pode vir. Peguei um ônibus, fui para São Paulo, dormi na casa de um deles, que era o Sandro Bruno, instalei nos 3 carros lá e aí começou a empresa devagarinho. Aí eu produzia no meu quarto de casa, tinha minha cama, minha escrivaninha, montava numa outra escrivaninha. Quando tu instalou no carro dos caras lá, tu mudou ali mesmo, assim, a coisa funcionou pra valer, suponho. Depois... Já não tinha mais o transistor invertido. Sim, não, aí já é. Não, aí eu aprendi, aquela lição aprendi com erro, digamos assim. Mas depois disso foi assim uma fase muito legal, porque eu peguei uma janela de oportunidade que o mercado brasileiro, por ter imposto de importação muito alto e esse mercado ser um nicho muito pequeno, não existia essa indústria de injeção eletrônica, digamos assim, de performance no Brasil praticamente. Existiam 2 marcas que já estavam meio que num produto bem antiquado e acabaram meio que tirando o pé naquela época. E eu praticamente, o meu produto mesmo artesanal, ficou sozinho no mercado, assim. E aí eu comecei a produzir no quarto de casa, daqui a pouco eu aluguei uma salinha de 40 metros quadrados, aí peguei um cara que morava comigo, perguntei quanto é que ele ganhava para ele me ajudar, e aí botei daqui a pouco um outro cara para ajudar a montar. Já tinha esse nome, Fiotec. O nome foi muito inspirado em produtos americanos, australianos, e eu sempre tinha na cabeça assim que, cara, é muito difícil tu provar no Brasil que um produto nacional dá certo. E aí um nome americano, digamos assim, talvez fosse uma boa estratégia. E aí foi por isso que eu, digamos, usei um nome bem americano, sabe? E aí teve E aí do produto, assim, de começar a produzir em casa, começar a aumentar a empresa, foi indo. E aí de 2003, que eu literalmente abri a empresa oficialmente, registrando e produzindo, até 2004, 2005, 2006... Em 2006 a gente ficou sozinho no mercado, assim. Literalmente não existia mais nenhum outro produto nacional e os importados não tinham interesse ou distribuição. E aí daqui a pouco começou a entrar algum outro produto, começou a surgir umas outras empresas no Brasil. E aí eu comecei a viajar para os Estados Unidos, foi a primeira vez para os Estados Unidos, em 2008. E aí, quando eu cheguei a primeira vez nos Estados Unidos, fui numa prova de arrancada. Tu foi lá de orelhada, ninguém te chamou, tu foi lá. Na verdade, tinha um grande amigo meu, chama Kaká Daoud, que é um piloto de arrancada. Até brinco, quando eu comecei, ele já estava 20 anos na arrancada. Mas ele é um cara muito inteligente, que foi um dos 3 caras que me disse, não, pode vir, naquela época. E esse cara, assim... apesar de não ser engenheiro de formação, ele era um cara muito ligado nisso, advogado, mas nunca praticou, digamos assim. E virou meu melhor amigo, assim, praticamente. E ele tinha muito hábito de viajar para os Estados Unidos, para as corridas. Me convidou para ir para uma corrida, só que eu tinha... Era a segunda vez que eu estava indo para os Estados Unidos. A primeira foi com 13 anos, porque eu sentei naquele Corvette. Aquela era a segunda vez. E aí, quando a gente foi numa prova de arrancada em New Jersey, estava 0 graus, quinta-feira, portão fechado, todos os caminhões esperando para entrar na pista. E sentado no cordão da calçada, literalmente, eu, ele e um outro amigo, Rodrigo Facchini, e a gente, um dos caminhões abriu a janela, assim, disse, cara, perguntou pra gente em inglês o que a gente tava fazendo ali, a gente veio pra assistir a corrida, de onde é que vocês são, do Brasil? Não, tá louco, tá muito frio, vem aqui dentro. E aí aquela era a equipe da Red Bull de arrancada. Isso é 2008, né? Tipo assim, hoje a gente conhece a Red Bull do Fórmula 1, por exemplo, mas eles já tinham uma equipe de arrancada naquela época. E aí, cara, ele foi uma oportunidade, assim, uma daquelas momentos na vida, assim, que tudo conjunturou, assim, e os caras nos mostraram tudo como eles faziam. Eram os carros mais avançados do mundo, tração dianteira na época. E eles mostraram tudo como é que eles faziam os controles de tração, a forma de o carro não distracionar. E, cara, aquilo abriu a mente, assim, quando eu voltei. Tu foi perguntando pra eles? E eles foram mostrando, assim, sem qualquer... porque não era concorrente deles, né? Literalmente uns guri ali que não sabiam nem falar inglês direito, e eles estavam... E a gente estava interessado, eles foram nos mostrando como é que fazer. Quando a gente voltou pro Brasil, eu parei tudo lá. Nós tínhamos uns 8 funcionários na época, 6 funcionários, uma coisa assim.
E a gente fez um controle de tração que era só assim, que não deixar o motor disparar o giro, que a gente chama de controle de rotação por tempo. E aquilo melhorou 1 segundo o tempo de arrancada de todos os carros na época. Caraca, e foi um salto, assim, enorme para o mercado nacional. Os carros que viraram 10 segundos baixaram para 9, os carros que viraram 14 baixaram para 13, por exemplo. E isso foi um salto enorme para a época. E aquilo me clicou, assim, eu disse, cara, eu tenho que ir para os Estados Unidos mais, eu tenho que entrar nos Estados Unidos. E aí eu comecei a tentar ir para os Estados Unidos. Aí em 2009, abri a empresa na Califórnia. Pensei que a Califórnia seria o melhor lugar dos Estados Unidos para ter um carro preparado. Mesmo para quem não entende de carro, já sabe que hoje, obviamente, não é. Se for comprar um carro em qualquer lugar dos Estados Unidos, evite a Califórnia. E aí, na Califórnia, eu fui em 2009, bati umas 300 oficinas, uma abriu a porta. E aí, aquela oficina, o cara permitiu que a gente instalasse o produto, botamos o produto, fomos pro dinamômetro e o cara nunca foi nem pra pista. Gastamos uma grana, assim, naquele ano, foi difícil, não deu. Aí a gente começou a fazer feira lá, mas assim, enquanto que o Brasil a gente estava crescendo, daqui a pouco 20 funcionários, 30 talvez. E a gente foi várias tentativas. Eu digo que eu falhei 3 vezes nos Estados Unidos. Eu abri uma empresa na Califórnia, depois eu tentei em New Jersey com um outro parceiro lá, também não deu certo. E depois a gente tentou uma estrutura na Flórida, que também não deu certo. Essas não estavam dando certo porque a galera não consumia esse produto? Cara, depois fica mais claro, né? Mas na época, assim, o produto não tava... Eu não tinha um produto certo pro mercado americano. Eu tinha um produto... O Brasil, naquela época, estava 20 anos atrás dos Estados Unidos. Entendi. Então, eu tinha um produto como se fosse, assim, em 1988, tentando vender em 2000. Em 2010 para os Estados Unidos. Tava muito atrasado o produto. Mas eu era teimoso. E também a gente também tinha uma coisa que... correr atrás, assim, e insistir, tentar aprender, é uma coisa que a gente sempre fez muito bem. E aí acabei insistindo, só que a terceira vez que a gente, digamos, quebrou lá, eu achei que que tinha acabado a chance, que não ia ter mais chance. E aí o mercado brasileiro também tinha dado uma retraída todo o dinheiro que a gente ganhava aqui, a gente estava tentando investir para entrar lá, e aí começou a não ter dinheiro sobrando. E aí uma conjuntura de fatores, um grande amigo nosso na época, que era um piloto aqui, chama Roderjan, comprou um carro de corrida lá em 2012 e me ligou e disse, eu tô comprando 2 carros de corrida, que chama Pro Modes, que são os carros mais potentes do mundo, tem 3 mil cavalos, pra ter uma ideia. Na época tinha 3 mil, hoje chega a ter 4, 5 mil. Pro Mode. Pro Mode, que é um Pro Modified, assim, é um chassi todo de corrida com uma bolha em cima como se fosse um carro com portas. Tá. Fazem, por exemplo, 0 a 400 km por hora em 5 segundos e pouco. Numa arrancada. E só que esses motores são muito complexos de controlar. E aí quando ele me ligou, disse, tô comprando esses carros nos Estados Unidos, eu quero usar a Fueltech nesses carros para trazer pro Brasil. Tá aqui o telefone do americano que eu tô comprando os carros, liga pro cara. Quando eu liguei pro cara, eu me preparei e olhei assim o produto que eles usavam e era muito mais avançado que o nosso. E aí quando eu liguei pro cara, eu falei, olha, a gente não faz isso, não faz aquilo. E na terceira não faz, o cara encerrou a conversa. Não sinto muito, não tem como fazer. Esses motores precisam desses recursos. Eu liguei pro meu amigo e disse, nós não vamos conseguir, mas me dá 2 anos que a gente vai desenvolver um produto para fazer isso. E aí levou o carro pro Brasil, demorou 6 meses para entregar o carro. Quando foram entregar o carro, os americanos vieram, foram numa pista de arrancada, no caso do Speed, aqui em São Paulo, em Itatiba, e foram no Velopark, no Rio Grande do Sul, e viram que 95% dos carros de arrancada do Brasil estavam usando nosso produto. E aquilo meio que abriu os olhos do americano. Eu conversei com o cara, beleza, aí encerrou, o cara voltou para os Estados Unidos, 6 meses depois ele me liga. E aí quando ele me ligou, 6 meses depois, ele disse, olha, quero conversar contigo, vem aqui nos Estados Unidos ou eu vou pro Brasil? Só é sério? Só que em 2012, quando eu não tinha Google Meet, não tinha nada, né? Tu tinha que pegar o avião e conversar com alguém. Fui para os Estados Unidos e o cara me propôs para a gente fazer um produto que fosse com a marca deles. Como a gente já tinha falhado 3 vezes, já tinha dado errado e não tinha mais recurso para investir, a gente aceitou a ideia e começamos a desenvolver. Aquele produto que a gente já estava desenvolvendo desde aquela conversa inicial, acabou provavelmente iria virar um produto para eles. Só que ao longo dos próximos anos, ali 2012 e 2013, eu fui indo para os Estados Unidos para testar o produto com eles, para validar. E a gente começou a criar uma relação muito forte, até não digo de amizade, mas assim de parceria. E a gente decidiu ser sócios. E aí, na verdade, esse americano virou meu sócio nos Estados Unidos. E a gente, em vez de usar a marca dele, a gente levou a marca Fueltech para o produto lá, que foi a decisão mais acertada. Só que aí a gente fez uma estratégia, em vez de entrar de baixo para cima, nas outras anteriores eu estava dando produto de graça, era um produto barato, era um produto mais simples. A gente fez um produto top, assim, e botou nos carros mais rápidos do mundo, assim, que esse cara tinha acesso. E aí a gente fez uma conversão, assim, de vários carros
para uma corrida e chegou numa corrida assim foi a notícia mais bombástica daquele nicho, assim, porque vários carros chegaram de Fueltech numa corrida, eles nem sabiam o que era e ganhamos a corrida, assim. Naquele primeiro ano foi um campeão. E aí a gente começou a entrar no mercado americano. E aí foi nesse momento aí que tu sentiu que deu certo? Cara, isso aí é um sentimento difícil de... como é que eu vou dizer? De acknowledge? Como é que é? De reconhecer. De reconhecer. Eu raramente consigo reconhecer um momento assim. Vocês me entendem? É mais fácil olhar pro passado e dizer, cara, naquele momento deu certo, mas na hora eu não... É difícil tu cantar a vitória, entendeu? É difícil tu celebrar. Pra mim é muito difícil. Mas agora, olhando depois, foram alguns desses momentos somados que deram... Com certeza foram quando é que deu certo. Mas aí, depois em 2015, a empresa começou a crescer. Um cara que era estagiário meu no Brasil, o Luiz de Leon, foi um dos caras que foi para lá para trabalhar logo na tentativa de New Jersey. Eu ofereci para ele virar sócio, porque eu pensei que eu nunca poderia me mudar, por exemplo, para os Estados Unidos, que imagina, a empresa, eu sou o fundador. A gente tinha 30, 40 funcionários já no Brasil, já era uma empresa, um porte razoável, tinha uma posição boa na América do Sul. E aí o Luiz foi para lá para me representar e operar a empresa em 2014, 2015. Só que em 2015 a gente começou a andar muito bem lá. E aí eu comecei a ir 6 vezes por ano, 8 vezes por ano, em 2016 também. E aí foi que surgiu a percepção que eu tenho que me mudar para os Estados Unidos. Porque na verdade eu estava indo muito mais para lá do que aqui. Aí em 2016 eu fiz o processo de visto e em janeiro de 2017 me mudei com a minha família para lá. Minha esposa e 2 filhos. Entendi. E aí na época a empresa aqui já tinha uns 50, 60 funcionários. O meu sócio aqui no Brasil assumiu como CEO da empresa, gestor. E foi a melhor coisa que tem, porque aí ele é um administrador fantástico, uma capacidade de gestão inacreditável, 1000 vezes melhor que a minha. E a gente começou a se distribuir e ter, obviamente, o meu foco sempre foi muito desenvolvimento de produtos, expansão de mercado. É isso que tu faz até hoje? É isso que eu faço, de maneiras, desculpas diferentes, ou formas diferentes. Mas tem que estar no meio, não tem empresa que funcione sem o dono ou alguém muito motivado. Assim, o cara tem que acordar de manhã ou ir dormir de noite pensando que ele tem que fazer um negócio no dia seguinte e que aquilo move ele. Então, de certa maneira, é a forma que tem que ter uma liderança nas empresas, né? Então, quando eu fui para os Estados Unidos em 2017, aí a gente conseguiu crescer muito, assim, até 2019, 20. Em 2020, antes da pandemia, a gente chegamos a 100 funcionários aqui no Brasil. A estrutura boa, assim, o produto avançado, já lançamos vários outros produtos. E nos Estados Unidos nós tinha tipo 15 funcionários, 20 funcionários. Só que aí a pandemia foi um efeito muito interessante, porque a pandemia a gente chama do Covid Boost, porque ele simplesmente acelerou vários negócios e freou outros. Mas particularmente o mercado de performance, o cara que gostava de carro, ele acabou ficando em casa, ele recebia o salário, ele podia mexer no carro, ele gastava no carro, ele deixava de gastar em viagem. Interessante. Então ele gastou muito mais carro. Toda a indústria de performance automotiva cresceu 50%, 100% nos anos de 2020 e 2021. E isso é generalizado no mundo inteiro praticamente. Porque acabaram gastando muito. E a gente teve uma estratégia muito assertiva de como gerenciar estoque durante a pandemia. Eu diria que a gente pode falar sorte ou pode falar visão. Mas a gente percebeu que poderia faltar componentes. Se a gente é uma indústria eletrônica, a gente se precaveu e sobreestocou tudo que podia. E a gente foi, das top 10 mundial, a gente foi a única empresa do mundo que não faltou produto praticamente. E isso aí ferrou, aí tu domina. A gente ganhou muito mercado. Então, de 2020, antes da pandemia, para pós-pandemia, a gente passou de 100 para 200 funcionários aqui no Brasil. A gente cresceu, assim, exponencialmente naquele momento. E reinvestimos profundamente em desenvolvimento para passar, digamos assim, ter um produto cada vez mais avançado. Nesse momento aí, existiam outros produtos no mercado que eram mais avançados que... Sim. E é uma questão... como é que eu vou dizer assim, tu tem produtos que são antigos, porque, por exemplo, a Fueltech hoje ela tem 22 anos, tá? Mas existem empresas assim que são líderes e que são mais reconhecidas que têm 40 anos. Então, se for pensar, a gente nasceu quase 20 anos depois dessas empresas. E tu não nasce com um produto avançado, ele vai avançando com o longo dos anos. Então, para nós, assim, sempre foi uma corrida de correr atrás. Só que o que aconteceu nos últimos anos? Nos últimos anos, a maioria dessas outras empresas acabaram sendo vendidas. Em 2021, com custo de capital muito reduzido, os grupos de investimento abocanharam
todas as empresas. Acho que das top 6 ou 8 mundiais, eu sou a única empresa privada nesse mercado. Todas as outras 7, por exemplo, das top 8, são em grupo de investimento ou capital aberto em bolsa. Entendi. Só que isso também muda a forma como tu toca uma empresa, né? Imagino que sim. Uma empresa com investidor, grupo de investimento, tem que ter outros objetivos e no final das contas, alguns propósitos da empresa acabam sendo, não digo distorcidos, mas tu muda alguns dos objetivos, assim. E aí, isso nos deu uma vantagem competitiva fantástica, porque a gente era a única empresa praticamente privada que estava realmente investindo em desenvolvimento de tecnologia. E se tu for pensar, olha o iPhone foi lançado em 2009, por exemplo, tá? Em 2009, a tecnologia eletrônica o iPhone era o ápice, né? Se tu pegar um iPhone 16 hoje e comparar com o iPhone de 2009, a capacidade de processamento é absurda. É outra coisa. Só que se tu for entender, hoje a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria dos produtos que existem no nosso mercado hoje ainda usam tecnologia de 2010. E a gente é o único que está usando tecnologia tipo de 2025, entendeu? Entendi. Então a gente deu uma passadona por fora em tecnologia, em hardware, em capacidade. Nessa última virada agora. Mas mesmo na anterior a gente já estava com uma capacidade hardware... Era um hardware... poderoso, assim. Sim. Mas agora a gente trouxe um nível que o mercado praticamente nem reconhece ainda o quão avançado o produto é. Porque, assim, até incorporação de inteligência artificial, uma série de coisas assim que o mercado nem entende. Por que eu vou precisar de inteligência artificial no carro? Se for pensar, hoje é ridículo. Não, hoje é questionável isso. Daqui a 2, 3 anos, como é que um carro não vai usar inteligência artificial? Então, assim, tem muita coisa de tecnologia que a gente está investindo e investiu ao longo dos anos que hoje está se pagando. Então, nos últimos anos, a gente deu uma passada por fora em tecnologia praticamente do mercado inteiro. E solidificou realmente uma posição muito forte no mundo. Tanto que os Estados Unidos hoje passou o Brasil para nós de faturamento, mas a gente fabrica todos os produtos aqui e exporta para o mundo inteiro.